Queridos alunos, queridas alunas, muito bem-vindos a mais uma aula, de Fundamentos Pedagógicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós vimos, nas aulas anteriores, todas as orientações do Vaticano II para a Igreja e para a educação. E vimos também que o Papa Francisco reflete na sua linha de ação essas orientações do Vaticano II. Em especial, toda a linha de ação do Papa Francisco se baseia na alegria do Evangelho. Então, aquela alegria de quem recebe e encontra Cristo, essa alegria transborda e é levada aos demais. A partir que outros recebem a mesma alegria, experimentam essa alegria do Evangelho na sua vida, eles passam também a ser novos educadores, evangelizadores. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer as características da educação superior, que se refere à realidade que nós estamos vivendo, de acordo com as orientações da Igreja. E vamos então ver quais são as orientações da Igreja para o ensino superior em dois documentos fundamentais para a educação superior. Um deles é a Constituição, duas constituições, uma do Papa João Paulo II e outra do Papa Francisco. Então, em 1990, o Papa João Paulo II promulgou uma Constituição para a educação superior de ensino católico e para as universidades e faculdades. Essa Constituição é chamada Escorte Ecclesia. Já em 2017, então, 27 anos depois, o Papa Francisco promulga outra Constituição para a educação superior e os estudos eclesiásticos, chamada Veritatis Gaudium. Então, vamos conhecer hoje estas duas constituições que trazem as linhas de ação, as definições da Igreja para as universidades e as faculdades. Nós que estamos vivenciando este ensino superior católico, vamos analisar do nosso ponto de vista o que está sendo bom na nossa prática, o que a nossa realidade realmente está condizendo com essas orientações e o que poderia ser melhor. Então, já encaminho o estudo dirigido desta aula. Vamos analisar a nossa realidade à luz das orientações da Igreja para a educação superior. Nós vimos que o modo de vida da Igreja, que a Igreja preconiza a partir do Vaticano II, é o modo de vida de reconciliação, de amor e misericórdia. E este modo de vida encontrou um eco muito grande no Papa Francisco. Segundo o historiador O'Malley, estuda toda a história da Igreja, ele diz o seguinte, que o Papa Francisco faz frutificar o estilo do concílio, como nunca tinha tido antes, desde o pontificado de João 23. Olha só, Então, que maravilha de época que nós estamos vivendo, no sentido de levar à frente uma igreja baseada no espírito de misericórdia, de amor, de acolhida e reconciliação.
Apesar dessa grande identificação do Papa Francisco com o estilo do Vaticano II, a recepção do estilo conciliar pode ser identificado na educação quando esta busca ensinar ao ser humano os caminhos para o aluno pensar criticamente e caminhar rumo ao bem do próximo. Então, a base da educação católica é esta: encaminhar, dar possibilidades ao aluno de pensar criticamente e de caminhar rumo ao bem do próximo. Então, todos os seus estudos, suas investigações cheguem a esta finalidade, não é? O bem do próximo. Este caminho se vislumbra na educação católica. Haja visto hoje em dia, na maioria das culturas, a Igreja ser uma instituição credível e confiável no âmbito da educação, pois é exemplo de solidariedade e preocupação com os mais pobres e medianeira da concórdia e da paz. Apesar, né, desta credibilidade da instituição católica de ensino, nós vemos hoje na nossa realidade, principalmente realidade Brasil, quantas instituições católicas que fecharam. Por quê? Porque a sociedade está visando mais o valor econômico, financeiro, que dá dinheiro, não é? Do que uma formação integral do ser humano na busca do bem comum, né? Então, isso é visível pela quantidade de instituições de educação que fecharam em Brasília. E nós vemos a nossa situação, né? A situação da FATEL, um ensino tão maravilhoso, conteúdo riquíssimo nesse sentido, não é? De formação integral do ser humano, e quão poucos nós somos, né? Como temos poucos alunos. Mas a semente está lá. E como diz, Deus nunca desampara. Então, muitos mestres cristãos são exemplo do Cristo vivo, que possibilitam hoje em dia que reconheçamos Cristo no outro, ao buscar curar as feridas dos necessitados, construindo pontes, estreitando laços, fazendo uma educação fraterna, amigável, né? Onde se criem laços entre educadores e educandos, ajudando uns a carregar os fardos dos outros. Então, essa é a postura do educador católico, ajudar a carregar os fardos e não colocar um fardo super pesado em cima do aluno e falar: agora, toma, o fardo é seu, né? Então, é assim que hoje em dia surgem muitas formas de educação que lutam pela defesa dos direitos, pela defesa dos direitos das famílias, pela defesa dos direitos dos alunos, com nobres e altos objetivos para o desenvolvimento integral do ser humano. Com o intuito de se verificar até que ponto, não é, esse estilo de acolhida e de reconciliação vem obtendo recepção pela Igreja nas orientações para a educação superior católica, nós vamos então abordar estes dois documentos: a Escorte Ecclesiae, do Papa João Paulo II, e Veritatis Gaudium, do Papa Francisco. Então, iniciando pela tradução, né, do nome das constituições. Escorte Ecclesiae significa saída do coração da Igreja. Então, o Papa João Paulo II diz que a universidade, a faculdade, saiu do coração da Igreja. E qual é o coração da Igreja? Qual é a missão que a Igreja é chamada por Jesus Cristo? Evangelizar, levar o Evangelho, levar o ensinamento de Jesus, né? Então, o Papa João Paulo II usa essa imagem, saída desse coração da Igreja. Do coração da evangelização é que sai a universidade. Então,
E todos os saberes, os mais diversos saberes, têm a missão na Universidade Católica de evangelizar, de ter Cristo como luz, de ter a palavra de Deus como luz para todas as suas investigações, para todo o seu ensino, para todos os seus campos de extensão. Então, por ser a nossa realidade hoje em dia, a vivência da teologia na educação superior é de grande importância, porque a teologia faz esta ponte com as demais ciências, né? Para que todas as ciências caminhem na sua investigação, iluminadas pela palavra de Deus. Já o Papa Francisco intitula, né, a Constituição que rege a educação superior como Veritatis Gaudium, a alegria da verdade. A alegria da verdade, enfim, é encontrada onde? Para Francisco, na alegria do Evangelho. Então, toda a base de Francisco é refletida, né, se reflete nessa Constituição. Então, vamos analisar primeiro, conhecer um pouquinho o que traz a Constituição, o que trazia para a educação superior a Constituição do Papa João Paulo II, Escorte Ecclesiae. De início, se verifica na Escorte Ecclesiae o chamado à renovação das universidades católicas. Então, o Papa João Paulo II já falava que as universidades devem se renovar. E ele dizia o seguinte: as universidades católicas ou as instituições, as faculdades católicas, são chamadas a uma contínua renovação, enquanto universidade, por serem universidades, né, por estarem em busca do saber e por serem católicas. Tal renovação exige a clara consciência de que, em virtude do seu caráter católico, a universidade é mais capaz de fazer a investigação desinteresseira da verdade. Investigação, portanto, que não está subordinada nem condicionada por interesses de qualquer gênero. Então, o Papa depois continua falando que não seja interesse financeiro, que não seja o interesse profissional o mais importante, mas que o mais importante seja levar, né, seja proporcionar condições aos seus educandos para colaborar com uma sociedade mais justa e mais fraterna e mais solidária. Então, o Papa João Paulo II, na Escorte Ecclesiae, diz que as universidades ou os institutos de estudo superior católico devem ter as seguintes características. Vamos ver, então, quais são as características que São João Paulo II, deixou para as instituições superiores de ensino. Primeiro, toda instituição superior de ensino católica deve ter uma orientação cristã. Essa é a base, essa é a chave base, né? Já que sua inspiração cristã consente-lhe incluir a dimensão moral, espiritual e religiosa na sua investigação e avaliar as conquistas da ciência e da técnica na perspectiva da totalidade da pessoa humana. Então, que todas as pesquisas, que todos os estudos sejam dirigidos, tenham em vista, né, a dignidade, a totalidade da pessoa humana do ponto de vista cristão. A fé católica ilumina, segunda característica, a fé católica ilumina a reflexão do conhecimento humano, evidenciando a reflexão incessante à luz dessa fé.
sobre o tesouro crescente do conhecimento humano. Em outra encíclica, não é, o próprio Papa João Paulo II, na Fides et Ratio, ele fala o seguinte, que o conhecimento e a fé e a razão, são como que duas asas do ser humano para chegar ao conhecimento da verdade. Então, da mesma forma, aqui, não é? Nessa Constituição, ele fala que todo conhecimento seja baseado na fé católica. Seja inspirado, seja conduzido pela fé católica. A terceiro, o trabalho educativo na instituição de ensino superior se mantenha em fidelidade à mensagem cristã, tal como é apresentada pela Igreja. Então, todo o trabalho educativo seja fiel às orientações da Igreja. Porque, enfim, quem é responsável pela instituição superior católica é o bispo, né? O bispo é o responsável. Como o bispo não pode estar 24 horas por dia, todos os dias na instituição, tem outras missões também, ele delega ao seu representante esta missão de fidelidade à Igreja. E no caso da FATEL, o representante do bispo é o Padre Godfrey. Quarto, a instituição caminhará ao serviço do povo de Deus e da família humana, no seu itinerário rumo ao objetivo transcendente que dá sentido à vida. Então, qual é o objetivo de todo ensino, de toda pesquisa, de todo trabalho de extensão de uma educação superior? O objetivo é estar a serviço do povo de Deus e de toda a sociedade. E que esse caminho do povo de Deus tenha como objetivo maior a sua destinação transcendente, porque isso é que dá sentido à vida. Então, são essas, portanto, em resumo, não é, as características de uma instituição superior de ensino católica que evidenciam a inspiração e a luz da mensagem cristã. Então, que ela seja totalmente inspirada na mensagem cristã. Então, será que é o que nós estamos vivenciando na nossa instituição? Está realmente atendendo, né? Está caminhando nessa direção? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, assim, analisando, não é, a recepção do estilo do concílio nessa Constituição, Escoste Ecclesi, se verifica que a Constituição tem por finalidade toda a orientação das faculdades e das universidades na linha cristã de uma comunidade universitária, não é? Com vistas a proclamar o sentido da verdade no seu nexo essencial com a verdade maior que é Deus, né? Em fidelidade à Escritura, à tradição e ao magistério da Igreja, para garantir que as novas descobertas sejam usadas para o bem autêntico dos indivíduos e da sociedade humana. Então, todo conhecimento produzido pela universidade, pelas faculdades, estejam ao serviço, né, dos indivíduos e de toda a sociedade humana. E que muitas vezes, como diz o Papa João Paulo II, a instituição de ensino superior, com suas descobertas, tem a coragem de proclamar verdades que muitas vezes são incômodas, mas que são necessárias para salvaguardar
o bem da sociedade. Então, não é só acusar por acusar, né? Falar, ó, você está errado. Não, é para o bem do indivíduo e da sociedade. Então, se vê que a identidade e a missão da Universidade Católica adotam a concepção do ser humano como pessoa fundamentada na fé e na razão, como é o lema sempre de São João Paulo II, né? Fé e razão sempre aliadas. Esse entendimento sobre o ser humano é essencial para a compreensão da missão da Universidade Católica, que se constitui no ponto comum do diálogo entre todas as disciplinas e de todos os projetos da comunidade acadêmica com a sociedade em geral, né? Então, ser sempre aliada à fé baseada, iluminada, à razão iluminada pela fé. Então, nas palavras de São João Paulo II, toda a realidade humana, individual e social foi libertada por Cristo. As pessoas, bem como as atividades do homem, cuja expressão mais alta e encarnada é a cultura. A ação salvífica da Igreja sobre as culturas realiza-se, antes de tudo, mediante as pessoas, as famílias e os educadores. Olha o valor que João Paulo II dá aos educadores. Todos os filhos e todas as filhas da Igreja, portanto, devem tomar consciência da sua missão e descobrir como a força do Evangelho pode penetrar e regenerar as mentalidades e os valores dominantes, como também as opiniões e os comportamentos mentais que delas derivam. Então, que a força do Evangelho não só entre na mente, mas que ela se transforme os comportamentos. Então, esse é o objetivo, segundo São João Paulo II, para as instituições superiores de ensino. Vamos agora conhecer uma outra visão, né? Depois de quase 30 anos de promulgada a Constituição de João Paulo II, vamos conhecer então o que nos diz o Papa Francisco, sem abandonar, logicamente, as orientações de João Paulo II. Então, a Constituição Apostólica Veritatis Gaudium do Papa Francisco, de 2017, trata sobre as universidades e sobre as faculdades eclesiásticas. Da mesma forma que na Constituição anterior, na Scotia Ecclesia, ela chama a uma renovação renovada dos ensinos superiores. Isso foi agora, em 2017, que o Papa chama as instituições de ensino superior a se renovarem de acordo com a Constituição anterior. Então, vamos ver o que ele traz de novo em relação à Constituição anterior, né? Especialmente nos critérios para a investigação científica no ensino superior católico. Então, vamos ver qual é a renovação que o Papa Francisco nos chama. Com essa Constituição Veritatis Gaudium, o Papa Francisco indica esta necessidade de renovação do modelo anterior à luz da tradição, à luz da mesma tradição, afirmando que é necessária uma mudança radical de paradigma. Então, a mudança é essa, é o paradigma, é o modelo. Qual é o modelo de funcionamento da universidade e das faculdades? E uma corajosa revolução cultural para que ocorra a renovação dos sistemas de estudos eclesiásticos.
Então, ele chama uma mudança mesmo, uma revolução. Ele usa o nome revolução nessa mudança. Com isso, o Papa diz que se mantém a mesma doutrina, a doutrina é a mesma, mas os métodos é que devem ser renovados. O Papa Francisco justifica a necessidade de mudança, ressaltando que a alegria da verdade, que é o título dessa Constituição, né? Veritatis Gaudium, é a expressão do desejo ardente que traz inquieto o coração de cada ser humano, enquanto não encontra, habita e partilha com todos a luz de Deus. Então, depois o Papa vai dizer que aquele que chega a fazer a experiência da alegria do Evangelho, não guarda para si, ele transborda aos outros essa experiência. Então, são palavras do Papa Francisco. A alegria da verdade é a expressão deste desejo ardente, né, de cada coração, até que não partilha com todos este desejo. Assim, a verdade, que é Jesus, o Verbo de Deus, em que está toda a vida e a luz dos homens, deve ser testemunhado e anunciado pela Igreja. Então, ele chama sempre atenção. Qual é a novidade? Aqui, grande novidade do paradigma do Papa Francisco. Além do anúncio, além das palavras, ele chama atenção ao testemunho. Então, o anúncio e o testemunho caminham juntos, segundo o Papa Francisco. E esse anúncio, esse testemunho, devem ser feitos sem interrupção e com uma paixão sempre nova. Então, é compaixão. A paixão é que move, né? O testemunho cristão. Esta nova paixão guia a universidade para o anúncio de Jesus em todas as suas ações. Para isso, o Papa Francisco fala o seguinte: torna-se indispensável, vamos ver as palavras do Papa, a criação de centros de investigação onde possam interagir com liberdade responsável e transparência mútua estudiosos provenientes de vários universos religiosos e das diferentes competências científicas, de modo a estabelecerem diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres e a construção de uma rede de respeito e de fraternidade. Então, olha só, né? Este anúncio e este testemunho não quer dizer que na universidade, nas faculdades católicas, vão ter somente pessoas de credo religioso católico. Pelo contrário, né? Ali devem interagir as diversas crenças. Para quê? Para que este princípio permeie todas as crenças religiosas. Né? E qual é o princípio? O cuidado com a natureza, a defesa dos pobres e a construção de uma rede de respeito e de fraternidade. Uma rede, olha só, né? Uma relação entre todos com respeito e fraternidade. E como que se consegue isso? Segundo o Papa Francisco, por meio do diálogo. Então, olha só, né? O Papa chama essa realidade. Tem que ser uma realidade diversificada, para que este objetivo permeie todas as realidades. Então, assim, a universidade ou a faculdade vai ser um laboratório cultural, onde interagem várias culturas, onde interagem várias formas de pensamento. Né? E aí é que a Igreja faz o exercício da interpretação performativa, que vai mudar, o que vai transformar a realidade, que brota do evento de Jesus Cristo e se alimenta dos dons da sabedoria e da ciência, dos quais o Espírito Santo enriquece em várias formas todo o povo de Deus.
Então, do sensu fidei fidelium ao magistério dos pastores, do carisma dos profetas ao doutos e dos teólogos, né? Então, aí o resultado de todo o trabalho investigativo de conhecimentos está em função do quê? Desde aquele sentido mais primitivo da fé na comunidade até os mais estudiados, os mais doutores e estudiosos. Então, para que ocorra essa renovação em uma igreja em saída missionária, então o Papa Francisco também elenca 4 critérios. Vamos ver quais são os critérios elencados pelo Papa Francisco e que nós podemos compará-los, né, com os critérios característicos de João Paulo II. Primeiro, ensinar e vivenciar o quê? A alegria do Evangelho. Segundo o Papa Francisco, a contemplação e a introdução espiritual, intelectual e existencial no coração do querigma, ou seja, da feliz notícia sempre nova e fascinante do Evangelho de Jesus, cada vez mais e melhor vai se fazendo carne na vida da Igreja e da humanidade. Então, esta alegria do Evangelho se veja manifestada na vida da comunidade. Uma alegria que transforma, que leva para a vida. Segunda condição de renovação do Papa Francisco. Ele fala o seguinte, que deve haver, como ele já colocou, né, o diálogo entre todos para a busca da verdade. E a verdade ele coloca com letra maiúscula, né? Então, a verdade sempre baseada em Deus. Então, o diálogo é a exigência que faz possível a comunidade acadêmica chegar a viver a verdade no bem do próximo dentro da diversidade. Para a experiência da alegria do Evangelho, o Papa Francisco anuncia que o diálogo sem reservas é uma exigência para fazer experiência comunitária da alegria da verdade e aprofundar o seu significado e as suas implicações práticas. Terceira condição, que a luz da revelação permeie todas as investigações e todas as disciplinas e todos os saberes da universidade. Quando exercidas com sabedoria e criatividade à luz da revelação, o princípio da unidade do saber nas seguintes investigações, nas diversas investigações, é conseguido. Então, numa pluralidade de saberes, então são palavras do Papa, né? Numa pluralidade de saberes corresponde a riqueza multiforme da realidade na luz patenteada pelo evento da revelação. Então, todos os ramos da realidade investigadas são iluminados pela luz da revelação, que se revela totalmente em Jesus Cristo. Acontece, não é? Em Jesus Cristo. Isso é que garante coesão e flexibilidade entre todos os saberes na universidade, sobretudo na sua forma de transdisciplinaridade. Então, a luz de Cristo permeia todos os saberes, né? A quarta característica dessa renovação: fraternidade universal no respeito à natureza e em prol dos pobres. Então, que todos os saberes sejam convergentes para o objetivo, né, do respeito à natureza e em prol dos pobres. A criação de redes de fraternidade entre as várias instituições, entre os vários credos
entre a pluralidade de culturas, concebe o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita uma casa comum. Então, como chegar a esse respeito à humanidade, à natureza e em prol dos pobres? Porque todos habitam a mesma casa comum. Isso extraído da Laudato Si. O próprio Papa Francisco baseia toda a sua Constituição em dois documentos dele mesmo, Evangelii Gaudium, né? Igreja em saída, Igreja em missão, missionária, na alegria do Evangelho, e a Laudato Si, o respeito à natureza e aos pobres. Então, em um mundo marcado pelo pluralismo ético-religioso, a Igreja não pode sair desse mundo, não pode tapar os olhos a essa realidade. Então, ele fala o seguinte, que a Igreja está inserida nessa realidade de pluralidade ética e religiosa. E a universidade é a possibilidade, né, da comunicação cada vez melhor da verdade do Evangelho neste mundo, num contexto determinado, sem renunciar à verdade, ao bem e à luz que pode dar quando a perfeição não é possível. Então, olha só, o respeito do Papa Francisco, né? Ele não fala que todos cheguem à mesma perfeição, não. Quando a perfeição não é possível, mostre a luz, ilumine com a luz, e como que ele diz que se ilumina com a luz? Por meio do anúncio e do testemunho. O testemunho fala muito alto. No empenho do Evangelho, o Evangelho seja escutado por todos, e assim a Igreja mantenha o cuidado da natureza, a defesa dos pobres e a construção de uma rede de respeito e fraternidade, como já falamos. Pois a fraternidade universal leva o ser humano a ver Deus no próximo e, como consequência, a caminhar na busca da felicidade dos outros. Então, quando ele fala, quando a perfeição não é possível, o testemunho faz os outros verem Deus no próximo. E este ver Deus no próximo faz seguir os seus exemplos. Segundo o Papa Francisco, fraternidade universal sabe ver a grandeza sagrada do próximo e descobrir em cada ser humano a Deus, tolerar as moléstias da convivência, agarrando-se ao amor de Deus e abrir o coração ao amor divino, na procura da felicidade dos outros, da mesma forma como procura esta felicidade o nosso bom Pai Deus. A investigação se desenvolve com a escuta do coração e faz ressoar na mente o clamor dos pobres e da terra e torna concreta a dimensão social da evangelização, parte da missão importante da Igreja, que é o seguinte: porque Deus em Cristo não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os homens. Desta forma, o Papa Francisco nos chama às seguintes palavras: os estudos superiores católicos não se podem limitar a transferir conhecimentos, competências e experiências para os homens e mulheres do nosso tempo, desejosos que são de crescer na sua consciência cristã, mas devem abraçar a tarefa urgente de elaborar
instrumentos intelectuais úteis para o anúncio num mundo marcado pelo pluralismo ético e religioso. Então, o Papa sempre volta com esta preocupação, que os educadores, que nós que estamos saindo de uma instituição católica de ensino, saibamos que o nosso mundo, a nossa atuação é em meio à pluralidade ética e religiosa. E a nossa missão é o quê? É dar instrumentos para a busca deste diálogo na paz, na fraternidade e na solidariedade. Então, o que é comum a todos será buscado por todos. Em outras ocasiões, o Papa fala: a educação católica superior não é proselitismo. Não é eu convencer você está errado e eu estou certo. Não. É buscar o que nós podemos fazer juntos. O que podemos fazer juntos? Lutar pela paz, lutar por uma sociedade justa para todos, fraterna e solidária. As questões, diz o Papa, as questões do nosso povo, as suas aflições, batalhas, sonhos e lutas e preocupações possuem um valor hermenêutico que não podemos ignorar, se quisermos levar de veras a sério o princípio da encarnação. As suas perguntas nos ajudam a nos questionar, as suas questões também nos interrogam. Tudo isso nos ajuda a aprofundar o mistério da palavra de Deus, palavra que exige e pede que se dialogue e que se entre em comunhão. Então o Papa fala, Jesus se encarnou, Jesus viveu como pobre, Jesus teve essas mesmas questões, Jesus passou pelos problemas que o povo passa, que todos nós passamos, né? E Jesus tem caminhos e alternativas para se caminhar. O grande desafio é, portanto, da renovação das universidades e das faculdades católicas do ponto de vista cultural, espiritual e educativo. Então, não só educativo, né? Mas inclui esta diversidade de culturas e também espiritual, que nos ilumine, sustente na fé jubilosa e inabalável em Jesus, crucificado e ressuscitado, que é o centro e o Senhor da história. Então, nos diz o Papa Francisco que o ensino superior católico tem os seguintes critérios: estabelecer como prioridade o ensino e a vivência da alegria do Evangelho. Então, ensino sempre aliado à vivência. O diálogo na busca da verdade. A interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade à luz da revelação. E o cuidado da natureza e a defesa dos pobres pela construção de uma rede de respeito e fraternidade. Então, estas são as características da renovação a que o Papa Francisco chama as universidades. O desafio cultural das universidades é grande, pois além de ser lugar de formação qualificada, deve-se constituir como uma espécie de laboratório cultural, onde interagem as diversas culturas, que interpreta a realidade à luz de Jesus. Então, com essas duas constituições, né, em que hoje em dia a nossa instituição católica de ensino deve se basear, a de João Paulo II, e depois, 30 anos após, Papa Francisco nos chamando a essa renovação que é seguidora bem do paradigma dele, da pessoa dele, né? Um Papa
que prima pela misericórdia, pela acolhida, pelo acompanhamento. Então, nós vamos procurar refletir um pouquinho esta semana nesse estudo dirigido. Como você percebe a aplicação desses princípios, né, trazidos pelo Papa João Paulo II e pelo Papa Francisco na faculdade em que você estuda teologia e em que a educação poderia ser melhor para realmente atingir essas características propostas pelos papas. Bons estudos, boas reflexões e até semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.